Aqui é Daniela do Bem Canadá. Hoje estamos com Silvia Rodrigues. Ela é estudante e ela faz parte de uma organização chamada Migrant Students United. E ela vai falar para vocês um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like, já compartilha também o canal e não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Vamos lá? Muito obrigada de novo por abrir esse espaço, poder falar agora dessa organização que ajuda todos os estudantes internacionais e também faz parte de uma associação que interage com os trabalhadores, né? Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, viu, por participar. Conta pra gente como que foi, quando que foi criada a associação e por que que ela foi criada? Ah, maravilha. Bom, a associação, ela faz parte, vou começar um pouquinho de trás para frente. Ela faz parte de uma organização chamada Migrant Worker Alliance for Change, que é, na verdade, ela é uma aliança, tem aliança e faz parte de 28 membros. Então, com ela, tem 28 membros atuais, tanto no Canadá como um todo, e especialmente, por exemplo, aqui em Toronto, que é a Migrant Student United. Então, a Migrant Student United, no qual eu faço parte, a Migrant Student United, ela faz parte de uma associação chamada Migrant Work Alliance for Change, que é responsável por atender todos os trabalhadores no geral. Só que devido a um tempo atrás, alguns estudantes, vários estudantes vierem a falar, reclamar sobre questões de acomodação, tuition, no caso dos colleges, né, os preços dos colleges, ter problema muito também na acomodação com o landlord, não saber quais são os seus direitos na parte do trabalho. Então, ela resolveu abrir um projeto chamado Migrant Student Work. É aí que eu entro, porque ela é uma associação independente, ambas, sem fim lucrativo, não tem nenhum vínculo com o governo, e é feito, nesse caso, toda a parte organizacional é feito por estudantes internacionais, como eu. Então, Certo. Qual que é a denominação dela? Ela é uma associação? Ela é uma ONG? Como que ela é denominada? nós denominamos como uma associação sem fins lucrativos, sem vínculos Não governamentais. governamental, sem fins lucrativos. Exatamente. Onde Entendi. nós estamos aqui para orientar e dar o suporte a todos os estudantes e fazer parte também dos trabalhadores, como, por exemplo, os farm workers, os caregivers, pessoas também que não têm documento, né, não estão regularizadas. Então, tudo isso nós damos esse suporte para ela. Então, como eu falei, ela tem em todo o Canadá e aqui em Toronto temos a Migrant Student United, onde qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso site ou contactar-me diretamente. E eu vou deixar depois um link para todos, né, para as pessoas acessarem a associação mais próxima da sua residência ou na sua província. Entendi. Então, quer dizer, qualquer dúvida ou qualquer problema que um estudante estiver tendo, ele pode mandar um e-mail para vocês ou pode ligar. Fica Isso, aberto também canal de ligação ou não? nós temos um hotline, que é para você entrar em contato direto. Então, qualquer Uhum. dúvida que você tiver, não só o estudante, mas também o trabalhador, porque o estudante, quando ele vem para o college, a gente sabe, ele tem a opção também, ele tem a permissão de trabalhar. Ou também aquele trabalhador que já vem, como eu vim em 2018, com o visto de trabalho. Então, nós estamos aqui para auxiliar, para dar o suporte. No caso, como fazemos, né? Por exemplo, você tem algum problema, você chega até nós, você expõe, nós vamos orientar você da melhor forma possível e vamos encaminhar você para um órgão competente, parceiro nosso, sem nenhum custo. Sem nenhum Certo. custo. E vocês atendem qualquer pessoa ou a pessoa tem que se associar para ela ser atendida? Não, qualquer pessoa pode ser atendida, qualquer uma. E existe a possibilidade da pessoa se associar a esse movimento? Sim, existe e é sem custo também. Basta preencher as informações que eu vou deixar depois no link aqui. Só preencher, você já está Fazendo. automaticamente no nosso mail list e você já vai receber todas as nossas informações também. Ah, sim. Então, aí essas pessoas que são associadas, elas recebem informações periódicas sobre diversos assuntos? Como que é? Sim, nós temos primeiro recebe informações sobre o webinar que a gente promove. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a participar do Migrant. No começo, foi bem na época
que teve o Covid, aí muitas empresas estavam lay off, e aí tinha aquela dúvida, CERB, na época era o CERB, ou então o EI, que é de O employment, seguro. o seguro, obrigada. Então, assim, vamos fazer, o que escolher? Então, nesse webinar, eles expuseram essas duas opções e esclareceram as minhas dúvidas. Foi aí que eu Entendi, pude mas isso é tomar uma tudo em decisão melhor. inglês, né? Tudo em inglês, todo atendimento é em inglês. Então, para Tá. quem, por exemplo, para os brasileiros, eles podem contar diretamente comigo. Ah, Temos uma sim. pessoa que fala espanhol, então qualquer dúvida se tiver. Tá, então Claro vocês que o têm mesmo lá, brasileiro, quais línguas que vocês têm lá? Que as pessoas podem nós, falar? a língua, claro, a língua master que a gente diz é o inglês. É o Mas se você tiver inglês. alguma dúvida, tem sempre alguém falando português, espanhol, tem o árabe, tem o russo, enfim, aí vai todas as línguas, né? Porque somos formados por todos estudantes internacionais de diversas nacionalidades. Então sempre vai ter uma que vai lhe ajudar com certeza na tua língua. Então tá bom, então você vai deixar o seu e-mail, né? Para poder, Deixar. para os brasileiros poderem entrar em contato direto com você. Sim, fique à vontade. Tá bom. Pelo que vocês estão lutando atualmente? Atualmente nós estamos lutando para todos terem status, ou seja, todos terem residência permanente, o tal do PR. Por que isso? Por que a gente resolveu lutar por isso? Primeiro, porque a gente, como nós somos migrantes, agora eu vou falar como um todo, não só como estudante, mas o migrante como um todo, muitas vezes a gente sabe, a gente já tem casos assim, que as condições de trabalho são precárias, muitas vezes eles recebem menos do que o minimum wage, muitas vezes são explorados, Uhum. muitas vezes eles são coagidos e muitas vezes eles caem em golpes, como os esquemas e também aquele job offer. Então, para evitar tudo isso, e claro, isso é só uma parte, tem a parte do acesso público à saúde, E tem onde também ninguém aquele problema de que a pessoa trabalha e às vezes ela não tem status nenhum e tem. ela deixa até de receber, né? Exatamente, deixa até de receber. E aí É. cai na mão das pessoas que exploram. Então, por esse motivo, nós solicitamos o quê? Sabendo que a grande maioria é estudante internacional que vem para cá, e sabendo que há uma pequena minoria, e quando chega aqui, já recebe o PR, que são aquelas pessoas com poder aquisitivo maiores, ou muitas pessoas que vêm de fora, já recebem o PR, mesmo não tendo uma job offer, que é uma das considerações para quem está aqui dentro, né? Tem Não algumas estou nacionalidades que já chegam aqui com PR, né? tem várias. Eu não estou dizendo, por exemplo, aquele brasileiro que aplicou para Express Entry lá no Brasil, que eu já vi vários casos, e conseguiu PR. Não estou falando que ele não tem mérito, não é isso. Claro, Estou dizendo, porque ele tem. Se existe com uma regra, certeza. É. ele tem. A diferença é que quando você chega aqui, a regra dá uma pequena turbinada. E aí você tem que ter uma job offer para complementar. Ou, por exemplo, no meu caso, eu trabalhei 2 anos, vim em 2018, com o primeiro visto foi de trabalho, depois eu mudei para o de estudante, que é o que eu estou atualmente. Eu trabalhei um ano inteiro, 2 anos praticamente, na área de eventos, que é o que eu gosto, que é o que eu sempre quis fazer. Na parte de server, óbvio, né, Dani? A gente sabe que entre mim e um estudante, eu um canadense, a prioridade é dele e eu entendo. Tem que ser mesmo. Mesmo às vezes a gente tem uma qualificação melhor até. Então sempre vai ser o canadense. Então você não consegue dar aquela subida. Salvo exceções que eles conseguem, enfim, mas no meu caso, na minha indústria, é um pouco complicado. E para você ter o PR e dizer que você teve uma experiência canadense, eu precisava ter, no mínimo, ser algum nível um pouquinho maior do que server. Então, teria que ser, por exemplo, um, Supervisor. um supervisor, ou então aquela pessoa que cuida de eventos, nossa, agora me fugiu a cabeça, O planner. planner. Então, você precisa ter algo mais qualificado. E aí você fala, Uhum. mas eu sou imigrante, quer dizer, enfim, é uma dificuldade, a gente acaba tendo essa dificuldade. O RIP, que é o Sistema Público de Saúde aqui, que eu acho fantástico. Por quê? Porque a gente sabe que, até você tem vídeo sobre isso, falando que primeiro a gente tem que consultar o clínico, para depois a gente ser encaminhado para né, o O setor correto. especialista. Uhum. Obrigada, eu já estou bem, né? Imagina. Estou nervosa, isso sim. O especialista. Então,
Só que para você ter isso, você precisa ter o quê? No mínimo 3 meses no mesmo emprego full time. Mas peraí, o estudante que vem aqui só pode trabalhar 20 horas por semana. Então você é obrigado a adquirir um seguro privado. Que não deixa de ser bom, ele é excelente, né? Mas isso também não é igual para todas as províncias, né? Tem província que desde o primeiro dia de trabalho você já tem direito ao RIP. Então, por que isso não ser igual para todas as províncias, né? Exatamente. Então, hoje, no sistema que nós temos, qual a opção que você tem? Você não só tem, ou você é estudante, ou você é canadense, ou você é PR. Então, a gente pensa, bom, então vamos igualar tudo. Então, vamos todo mundo ter o status, como a gente fala, status for all. Todo mundo tem o mesmo status, todos seremos residentes. Concordo, não concordo, isso é correto, não é correto? Aí vai da pessoa. É justo, não é justo? A gente pensa o seguinte, eu penso, na verdade, que nesse período de pandemia, quantos estudantes que a gente tem um benefício voltado para o estudante, que não engloba o internacional. Então, quantos estudantes estão aí sem, e eu conheço vários, estão aí sem poder pagar suas contas, porque o dinheiro que eles traziam do Brasil, a gente sabe que tem questão do câmbio, no caso do Brasil ou exterior, sabe, tem questão do banco. Quantas pessoas na própria família não perderam emprego por causa do Covid? Então, como você fica? Se você não E não tem se um benefício. enquadrava, né, para receber nem o CERB, nem o IAI. Não, eu conheço pessoas que não se enquadram. Porque Então, para você se enquadrar, você tinha que ter recebido no ano anterior X valor, né? Acho que era 5 exato, mil dólares no exato, mínimo num porque trabalho. Então, se você quer tem uma dizer, coisa você boa. acabou de chegar, está aqui há pouquíssimos meses, você não tem, não se enquadrou em nada ainda, né? E aí, Foi de bom você repente, vem falar. essa pandemia. Foi bom você Então, falar isso daí, porque eu tive um caso. Eu estava no Facebook, logo quando surgiu o SESB, as pessoas estavam comentando, ai, que bom, parabéns, porque os estudantes, falei, gente, eu englobo os internacionais e tal. Até que chegou uma moça para falar comigo, e ela falou assim, Silvia, eu queria saber se eu tenho condições, eu fui dar assessoria, não, vamos ver, como é, me conta aqui, como é que é, enfim. No final, ela chegou para mim e falou assim, Silvia, por acaso você conhece algum shelter, algum abrigo, onde eu possa ir com a minha família? Dani, aquilo para mim me tocou de uma tal forma que eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que ser para quem não muito. sabe, os shelters são os abrigos da públicos, né? Em que, como se fossem os albergues, né? Os albergues públicos, em que vai várias pessoas lá e você fica. Cada um tem a sua caminha para dormir, seu espacinho para colocar suas coisas, e no dia seguinte você tem que ir embora, né? É assim? Mais ou menos assim. Você pode ficar por um X período. Única questão é, a pessoa, o marido estava aqui já faz um ano, mas não conseguiu o income. Ela chegou depois, não tinha o income suficiente e eles têm um filho. Complicado. E os dois estão desempregados. Como é que você vai atender esse pessoal? E o que foi feito? A gente continua lutando, enfim, a gente orientou de qual forma? Eu orientei de qual forma? Primeiro, vamos conversar com o landlord, vamos conversar com o proprietário da casa e explicar a situação. Segundo, vamos ver se a gente consegue, de repente, adaptar. Como que seria isso? A pessoa, e uma das coisas da regra que tinha no CERB era, você não precisa ter o income totalmente aqui. Então, por exemplo, você trabalhou 6 meses no Brasil e 6 meses aqui. Quando você fizer a declaração de imposto de renda desse ano, você ia declarar os 6 meses aqui e os 6 meses que você declarou imposto de renda no Brasil. Se você tiver 5 mil canadenses, estava ótimo. Não conseguiu. Fora que eu orientei o seguinte, entre em contato com o CRA, né, que é o Canadá... Revenue Agency. Nossa, hoje estou bem, né, com a sigla. Canada Revenue Agency. Para quê? Para que ela realmente pusesse a questão dela e visse realmente se não tem uma outra opção. Por quê? Desde quando o SEB foi lançado, na verdade, antes do SEB ser lançado, a gente já interferiu. Porque, a princípio, não seria para as pessoas morando no Canadá. E a gente interferiu e eles deixaram. Então, a primeira vitória foi essa. O SERB foi para todo mundo que mora no Canadá. Legal. Segundo, o SERB começou a passar por mudanças. Antigamente era 5 mil de income, aí você não pode estar recebendo mais do que $1.000 por mês para ter acesso. Então, eu orientei ela, entre em contato, conversa com eles,
expõe, porque como está mudando, pode ser que haja aí uma brecha. Ela entrou em contato, só que esse número internacional foi direto para os Estados Unidos. Olha que loucura, Dani. Foi para os Estados Unidos e que eles falaram, não, você não tem direito, porque você não é canadense. Eu falei, gente, isso não contradiz exatamente tudo. Então, a gente ainda está lutando, sim, para que realmente a gente possa ver, de repente trazendo o ICAME que ela fez, enfim, se a gente consegue, indiquei, por exemplo, contador, enfim, indiquei contador para que ela Bom, pudesse no final da história, ela acabou não indo para o shelter, continua lá onde ela mora. Continua lá e ainda não tem acesso ao server. Ah, entendi. Mas tá lá, tá tentando agora ter direito a todos os benefícios que talvez ela tenha direito, né? Exatamente. Ou de repente um outro programa, algo assim. Isso não é só com ela, né? Os farmer workers, por exemplo, que tiveram que continuar a trabalhar, foi por causa disso. Eles não conseguiram o benefício. Não conseguiram se enquadrar em nada. Então, vai trabalhar. Senão, não tem como colocar comida na mesa, né? Então, Entendi. por isso que a gente luta pelo menos, a gente luta pela igualdade, para que todos tenham o mesmo direito, para que realmente a gente tenha residência. Aí eu vou dar uma opinião própria, que eu já ouvi falar, mas você acha que vai conseguir? Bom, o não eu já tenho, né? Vai que, de repente, eles fazem alguma mudança e a gente consiga um algo a mais. Inclusive, através da petição, na hora que você assina a petição, a gente envia essa carta para o primeiro-ministro de todos os comitês, né, que chama os gabinetes, os ministros, enfim. Essa carta, ela tem 4 itens. Primeiro, acesso total ao sistema de saúde. Principalmente, gente, na pandemia, tá? A gente está muito focado na pandemia, porque muitas pessoas não têm acesso. Eu, por exemplo, não tenho seguro internacional. Quando começou, eu tive que parar. Então, se acontecer, Deus que me livre alguma coisa comigo, já viu, né? Bom, mas enfim, como eu, várias outras pessoas estão na mesma situação. Então, já começo com isso. Segundo... Não, mas não tem porquê. Eles não estão mais fazendo? Não, eu realmente tive que cortar gastos. Eu tive que deixar o mínimo do mínimo. Eu tenho o meu aluguel para pagar, que ainda bem não aumentou. Já sei de pessoas que aumentaram. Uhum. Eu tenho um aluguel para pagar. Eu tenho que juntar dinheiro para o meu college, para pagar o meu college, que não diminuiu a tuition. Nem quem está tendo aula online agora, nem quem vai ter aula online. O preço continua o mesmo. Isso não é justo. Mas a gente E vocês estão lutando por isso daí também? Porque eu sei que essa é uma reclamação de muitos estudantes de college atualmente. Sim. Inclusive, fiquei sabendo de 2 universidades, uma em Thunder Bay, a outra em Nova Escócia, aumentaram os seus preços nos tuitions para os estudantes internacionais. Vocês falam, nós estamos numa pandemia e muita gente ainda aproveita vantagem. A desculpa foi, assim nós conseguiremos manter a qualidade do serviço. Aí você fala, não, mas você tem que gerenciar o dinheiro que você já tinha. Todo mundo Porque tá fazendo. dentro da tuition tem taxas de uso de, por exemplo, de Academia, ginásio, de biblioteca, de computador, tudo coisa que as pessoas não estão utilizando. Então, uma coisa podia ser transferida para outra, né? Exato, diminuir. É Ou como a gente fala, complicado. o segundo Eu item. acho que nessa parte, assim, os estudantes eles estão muito realmente à mercê das universidades, dos colleges, né? Porque o ano passado não, mas acho que uns 2 anos atrás, teve a greve também. Teve E a as greve. pessoas não tiveram desconto nas coisas, teve lá os $500 que eles devolviam, mas você tinha que provar tanta coisa, que eu lembro que na época eu desistia, eu falei, eu nem vou pedir, porque tinha que ficar mandando um monte de coisa, ficar conseguindo documento que era super difícil, sabe? Então, Eu quer sei. dizer, realmente, acho que os estudantes, eles precisam mesmo de uma força maior aí, de pessoas que realmente batalhem por eles, porque eu não vejo Eu isso, né? falo isso porque eu tô passando por isso. Eu tô pagando uma tuition que eu não vou usar. Tô pagando por um recurso que eu não vou, fora o livro, né? Que a gente tem que comprar depois. Então, assim, eu não tô usando. Conheço, como eu faço parte da organização, tem outros colegas meus que, primeiro,
estão quase perdendo a moradia, porque os pais já não conseguem mais mandar dinheiro para cá. Aí você fala, mas Silvia, estudante internacional, ele deveria já vir com uma reserva. Sim, mas na época da pandemia, ninguém previu. Então, nessa época de summer, é onde o pessoal tira o break. Lembra? O pessoal para trabalhar mais horas. Só que agora não tem. Ah, mas Silvia, mas tem sim, tem trabalho? Tem. Mas também o pessoal está tendo aula online. Então, E como é que outro, o você... dólar aumentou pra caramba. E mesmo assim, como você está tendo aula online, ainda são 20 horas por semana. Então, qual hoje o serviço que oferece 20 horas por semana? São raros. Tá difícil, né? Tenho amigos meus que não conseguem trabalhar porque tá preso lá no IRCC, está preso ao Estado. Ou seja, eles aplicaram para o visto, aplicaram para o PGWP, mas não tem um documento para provar que, olha, seu processo está sendo analisado. Enfim, que você pode dizer, olha, eu tô legal, não tem, e eles estão esperando. E aí o dinheiro está indo. O dinheiro, tudo que é economizado, está É indo. O complicado. meu também. Então, assim, tá todo mundo na mesma. É Então, é verdade. por isso que a gente luta, para que a gente tenha realmente acesso, pelo menos os benefícios, a gente garanta, o governo garanta, ou no caso, o Canadá garanta que a gente consiga ter pelo menos o mínimo para sobreviver. Uhum. Tuition está incluso nisso também. Então, a gente pede por acesso à saúde, a gente pede pela redução do tuition, apoio principalmente ao aluguel. Como falei, tem vários landlords que estão aumentando. Não, calma lá, né? Vamos pensar um pouco. E acesso somente para que a gente consiga prover pelo menos o mínimo de um income para cada um, ou seja, o mínimo de dinheiro para cada um. Lembrando que as aulas continuam online, a gente só pode trabalhar 20 horas por semana. E como é que fica tudo isso? Então, é E por isso vocês têm um espaço físico para atendimento das pessoas ou não? nós temos o nosso espaço físico, que fica lá na Espadina. Inclusive, também vou deixar o nosso endereço, porque E aí agora, vocês ajudam com resumê, vocês ajudam com procurar emprego, essas coisas também? não, a gente assessora em qual sentido? Por exemplo, se a pessoa chegar para mim e falar, Silvia, olha aqui meu currículo, eu vou olhar e vou dizer, olha, isso aqui tá legal, isso aqui é bom, isso aqui é melhor. Porém, eu vou sempre dizer, olha, você procura esses órgãos que são destinados, por exemplo, um deles é o Career Foundation, que eu Uhum, fiz. É uhum. gratuito, serviço gratuito do governo. Você tem um RH, né, no caso, um coach só para você, ele vai analisar seu currículo. Então, eu explico, eu oriento e a pessoa é direcionada para o órgão competente. Então, a gente sempre expõe. A gente nunca vai falar, vem aqui que eu vou conversar com o seu landlord. Não, a gente orienta. Ah, por exemplo, migração, que é o que mais eu preciso, acho que todo mundo aqui precisa. Meu visto, como é que fica meu visto? Como é que fica a minha situação? Nós vamos nos basear na lei que existe, que a gente conhece, porém sempre a gente vai dizer, no seu caso, sugiro então você acionar esse departamento ou esse escritório, Vamos dizer enfim. assim, então você é aquele apoio para quem se sente sozinho. Exato, Quando a gente exato. chega e que muitas pessoas passam, né? Você fala assim, puxa vida, tem tanta gente aqui, mas eu me sinto tão sozinho na hora que eu preciso de uma ajuda qualquer. Então vocês são É, aquele braço, aquele, né, aquele ombro amigo que a pessoa consegue chegar, expor os problemas e pensar junto com alguém que está exato. mais tempo, né? Além de que está mais tempo, a gente também tem a nossa coordenadora, a responsável, que é a Sarun Uhum, Ho. Ela é canadense, assim como a Karen Koch também é canadense. Então, você tem a pessoa canadense aqui. um E você suporte. tem um estudante internacional. Você tem um migrante, tanto na parte de trabalho, na parte de estudos, que somos nós. Então, sempre você vai ter aquele apoio. E lógico, né? Que eu digo assim, que a minha característica é, sou brasileira. Então, sempre vai ter um abraço, sempre a gente vai poder conversar, sempre estarei disponível, claro, né? Nos horários comerciais, né? Não, mas isso que é uma coisa boa. O brasileiro pode contar com apoio, ele pode saber que tem alguém aqui que passa pelas mesmas dificuldades, que não gosta do que está acontecendo. Uma das coisas que o pessoal me cogita muito é assim, mas Silvia, você tem um survey. Você não deveria estar nem... Qual é o seu problema com os outros? Eu falo, não, gente, não é porque eu tenho que eu vejo uma pessoa chegar para mim e falar, você tem um abrigo para me indicar? Que não partiu meu coração. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa a mais. A gente tem que Claro. parar de ser muito frio,
temos que começar a olhar para as pessoas. A transformação é feita por esse tipo de gente, né? Pela pessoa que tem a empatia de, mesmo que não está passando por aquilo, se colocar no lugar do outro. Então, é por aí que se começa uma transformação, né? Porque as pessoas fracas já estão frágeis, né? As que estão sofrendo já estão frágeis. Então, elas precisam de alguém que está fora do problema, vendo o problema, e consegue ainda se colocar no lugar do outro para poder, né, pensar o que a gente pode fazer para melhorar isso daí. E graças a Deus que eu não estou nessa situação, né? É verdade, graças Então a Deus. é legal. Então, quer dizer, vocês dão apoio tanto o trabalhador, que é o imigrante, desculpa, tanto o trabalhador, que é o imigrante, quanto o estudante, que é o estudante internacional, eles podem procurar vocês. Sim, e a gente abre para um geral. Então, não só se tiver um estudante canadense, qualquer pessoa que tiver em dificuldade, precisa de uma orientação, pode vir nos procurar. Lógico, nós somos o Migrant Student United, claro, nosso foco maior é o quê? O imigrante, quer ser estudante ou trabalhador. Mas nós estamos abertos a todos, a gente não faz distinção. Não vai deixar de atender por causa disso. Não, de forma alguma. Então tá bom. Então, muito obrigada, Silvia, pelas informações. A gente vai... pode queria falar. só anexar duas informações. Primeiro, já deixar o meu convite que sábado agora a gente tem um novo rally. A gente fez um no dia 14 de junho, que marcou a história. A nossa história, a história de todo mundo. Por que marcou? Bom, eu já te falei do survey que a gente conseguiu fazer que seja para todos os canadenses. No dia 14 de junho, a gente fez uma mobilização online e nós ligamos, deixamos várias mensagens para desde o primeiro-ministro até todos os ministérios, enfim. Isso já repercutiu. A gente está com algumas, a mídia, né, social, enfim, as televisões, enfim, o Globo News, CBC, Toronto, todos eles estão nos apoiando. Então, por causa desse marketing, o primeiro-ministro, tem até um vídeo, se quiser eu te deixo também, já ouviu a gente, falou, nós vamos trabalhar nisso. Tem até uma ministra do trabalho que já começou a pleitear, falou, a gente não pode deixar os estudantes internacionais de fora, então, e a gente já fez uma entrevista no House of Commons, que é o parlamento, né, que eles chamam, enfim. Então, a gente já fez uma entrevista expondo, então, ou seja, a gente está crescendo. A gente está começando a ter mais visibilidade. Atualmente, nós temos nossa petição, mais de 12 mil pessoas já assinaram, então são mais de 12 mil pessoas que estão filiadas e que estão colaborando com a gente, estão aumentando, né? Estão fazendo sua voz ser ouvida. Uhum. Dia 4 agora de julho, nós vamos fazer um novo rally, vai ser presencial, onde nós iremos diretamente no escritório do ministro de Imigração, o Marco Mendicino, ou Mendicino, como você prefere. Então, gostaria de fazer o convite para todo mundo, para vir conosco. Eu estarei lá, eu serei a palestrante da parte do estudante internacional, então eu falarei junto com os meus colegas, a gente vai representar todos nós. Legal. Então, gostaria realmente de convidar vocês. Então, muito obrigada, Silvia, por compartilhar isso daí com a gente. Eu espero realmente que vocês consigam, né, vários inscritos. Manda para a gente todas essas informações para colocar na descrição. A gente coloca todos os links. O link do último rally, que foi o rally virtual. E como a pessoa pode fazer para se inscrever também nisso daí. Eu acho que é muito importante a pessoa se inscrever, porque ela pode receber as novidades das coisas que estão acontecendo, né? Vocês vão deixando sempre a pessoa atualizada. Então, o inscrito que não tem que pagar nada por isso, ele tem essa possibilidade de estar sempre recebendo informações novas e, de repente, até fazer parte também dessa linha de frente aí com vocês. Ser um voluntário também, ser um ativista da causa e, né, e viver totalmente essa cultura canadense. Vamos viver essa cultura, né? Fazer parte de alguma coisa realmente significativa. Isso mesmo, Dani. Muito obrigada, tá, Silvia? E muito sucesso aí para vocês. Espero que dê tudo certo e que vocês consigam tudo isso aí pra gente, porque eu também faço parte, né? Eu sou uma trabalhadora, então eu faço parte do que vocês estão lutando. Vou ser beneficiada. Com certeza, Dani. Muito obrigada novamente por abrir esse espaço
Eu agradeço e espero as pessoas aí no sábado. Só venham falar comigo, quem estiver lá, mas eu agradeço pelo espaço. Muito obrigada mesmo. Tenha uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Se você gostou dessa entrevista, não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal e assinar o sininho das notificações. Tá bom? Até a próxima, pessoal!